I want to invite you to open your Bibles to Deuteronomy chapter 4. Quero convidá-los a abrir. Aqui abram as Bíblias em Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronomy is in the Old Testament, está ali no Antigo Testamento. É o quinto livro, it's the fifth book in the Bible, from the beginning. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and then Deuteronomy. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. This book is a narrative written by Moses, é uma narrativa escrita por Moisés. And I want to focus this morning, eu quero focalizar nessa manhã, since it's so hard to preach to mothers alone, como é tão difícil pregar para as mães apenas. I want to focus on what comes to my mind, at least, when I think of my mom. Eu quero focalizar nessa manhã o que vem à minha mente, pelo menos quando eu penso na minha mãe. And I think this is God's plan for mothers. Eu acho que esse é o plano de Deus para as mães. Because it's God's plan for the family, porque é o plano de Deus para a família. And so this is not a message for the mothers alone. Então isso não é uma lembrança, uma mensagem para as mães apenas. Because as children, we all know, porque como filhos, todos nós sabemos that we make life easier or more miserable for our moms, que a gente se torna a vida ou mais fácil ou mais miserável para as mães, né? So this is a time for a little guilt trip. Então esse é o tempo agora para meio que coçar um pouco a culpa, né? If you were a bad child, shame on you. Se você foi uma criança, né, que deu trabalho, ó, shame on you. Em inglês isso aqui significa, como é que significa? Shame on you. Isso aí. Tá, but Jesus loves you. Obrigado, Dandan. Esse aí foi garoto bom, né? We all make life easier or more miserable. Todos nós tornamos a vida mais fácil ou mais difícil para as nossas mães. But you see, within God's plan, dentro do plano de Deus, and the mother definitely has a part in this. O papel da mãe definitivamente é importante dentro do plano de Deus no que diz respeito a isso. And this is something that I learned from my mom. É algo que eu aprendi com a minha mãe. I learned from my dad. Aprendi com meu pai. Sometimes the easy way, maybe most of the times the hard way. Às vezes aprendi do jeito mais fácil. Provavelmente a maioria das vezes eu aprendi do jeito mais difícil. But here's the word, mas a palavra é essa. And this is what Deuteronomy 4 is about. Deuteronômio capítulo 4 é sobre isso. Obedience, obediência. Obedience, obediência. If you ask our teenagers, se perguntar aos adolescentes, our children, os filhos, what does the Bible say about your parents? O que a Bíblia diz a respeito do seu pai? They'll probably pull out. Eles talvez vão tirar one of the 10 commandments, um dos 10 mandamentos. They'll pull out a biblical precept, vão tirar um preceito da Bíblia, which is honor, que é honrar father and mother, pai e mãe. Obey, obedeça. And this morning I want to do a quick run-through of Deuteronomy 4, verses 1 to 9. E hoje eu quero passar rapidamente por Deuteronômio 4, os primeiros 9 versículos. And then I promise we'll be out of here soon, because everybody's already smelling the Mother's Day lunch. E a gente vai sair daqui logo, porque eu já tenho certeza que tem gente que já está sentindo o cheiro do almoço do Dia das Mães. Which I hope the husbands cooked. Que eu espero que os maridos tenham preparado. Or not, ou não. Or the children, ou os filhos. Or not, ou não. Verse 1, Deuteronomy 4, Deuteronômio capítulo 4. And it's important for us to really understand this first verse.
É importante a gente ter em mente e entender esse primeiro versículo. Now, Israel, hear the decrees and laws for I am about to teach you. Follow them so that you may live and may go in and take possession of the land the Lord, the God of your ancestors, is giving you. Pay attention to this verse. Prestem atenção a esse versículo. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. So what's the big picture here? Qual é o contexto aqui? God has given the promised land to Israel. Deus prometeu e concedeu a terra prometida ao povo de Israel. And so you may think, well, God is only speaking to Israel at that time. E aí você pode estar pensando, Deus está falando apenas a Israel daquele tempo. And I tell you, this is not the case. Eu quero dizer, não é esse o caso. God is speaking to you right now. Deus está falando a nós agora. Because in allusion to what is being said here, uma alusão ao que está sendo dito aqui. Israel was freed from the bondage of slavery and delivered to the promised land by their God. Israel, o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito e levado à terra prometida que Deus havia concedido a eles. In our case, no nosso caso, and this is the importance of verse 1. E essa é a importância do versículo 1. It's a matter of life and death. É uma questão de vida e morte. Because what verse 1 is saying, o que o versículo 1 está dizendo. If we obey the commandments of the Lord, se obedecermos aos mandamentos do Senhor, that which has been taught us, aquilo que nos foi ensinado, we also will inherit the promised land. Nós também vamos herdar a terra prometida, which is eternity, que é a eternidade. And you need to understand this morning, my friend, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. É muito importante que você entenda isso essa manhã. God has given us rules. Deus nos deu regras. God has given us His law. Deus nos deu a sua lei. God has paved the way. Deus preparou o caminho so that if we obey, porque se a gente obedece às leis, the result, o resultado, we will inherit eternity. Nós vamos herdar a eternidade. It's very clear in the verse. Fica muito claro no verso. Follow them so that you may live and may go in and take possession of the land the Lord, the God your ancestors is giving you. Obedeça. Cumpram a lei para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. If we obey, se nós obedecermos, if we submit to the law, se a gente se submeter aos ensinos de Deus, God promises, Deus promete, this is the result, o resultado vai ser esse. Obeying God's teachings, obedecer os ensinos de Deus, is the difference between life and death. É a diferença entre a vida e a morte. This is serious business. Isso é coisa séria, gente. And mothers e mães, you have a role in this. Vocês têm um papel, uma função vital nisso. Fathers, you have a role in this. Pais, vocês têm um papel vital nisso. Children, filhos, you have a vital role in this. Vocês têm um papel muito importante nisso. Obeying the law, obedecer a lei, obeying God's teachings, obedecer o ensino de Deus, means life or death, significa vida ou morte. And then verse 2 e versículo 2. Do not add what I command you, and do not subtract from it, but keep the commands of the Lord your God that I gave you. O versículo 2 diz, nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem,
mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. The word of God is enough. A palavra de Deus é suficiente. You don't need anything more. Você não precisa de nada mais. You don't need anything less. Nada menos. The word of God is enough. Don't add or take away from the word of God. Não acrescentem ou não retirem nada da palavra de Deus. The word of God is sufficient. A palavra de Deus é suficiente. What role does the teaching of the Bible have in your family? Qual é a função, o papel, a importância que o ensino da Bíblia tem na sua família? Mothers, mães, are you teaching your children to obey? Vocês estão ensinando os filhos a obedecerem? Are you taking time for your own personal devotion? Vocês estão tirando tempo para a devoção pessoal, para o aprimoramento pessoal? Are you investing time in the word? Vocês estão investindo tempo na palavra de Deus? Can you, from your heart, show by experience to your children, without adding or subtracting, that the word of God is enough? Pela sua própria experiência, pela sua própria caminhada espiritual, mães, vocês podem de coração demonstrar aos seus filhos que a palavra de Deus é suficiente, sem acrescentar nem retirar nada da palavra. We live in a day and age, vivemos num tempo where the Bible has been forgotten. A Bíblia está esquecida. The Bible has been taken to a position of non-importance. A Bíblia tem sido considerada um pedaço de literatura sem importância. But what the Bible says, o que a Bíblia diz, what God is telling us, o que Deus está falando a nós, this is what you need to live in eternity. É isso que você precisa para viver por toda a eternidade. The word of God is enough. A palavra de Deus é suficiente. You don't need to add or subtract. Não precisa acrescentar ou tirar. The way it's written, na forma que está escrita. And so many times we question the word of God. Tantas vezes nós questionamos a palavra de Deus. You see, we think that God's promises aren't enough. A gente pensa que as promessas de Deus não são suficientes, não bastam. We think that God's promises will not be fulfilled. A gente acha que as promessas de Deus não vão ser cumpridas. And the problem is, e o problema é, we live that out. A gente vive isso de uma forma tão ostensiva that we pass it on to our children, que a gente passa isso para os nossos filhos. And you're going to see at the end of the verses, vocês vão ver no final, versículo 9, in verse 9, the importance to pass on the biblical teachings to our children and grandchildren. A importância de passar os ensinos da Bíblia para os filhos e os netos. The word of God is enough. A palavra de Deus é suficiente. But we need to live it out. Precisamos vivê-la de forma plena, without doubt, sem duvidar, by faith, pela fé, believing that God's promises will be fulfilled, crendo que as promessas de Deus serão cumpridas. It's so hard, é difícil, when we go through hard times, quando a gente atravessa por dificuldades. E se we doubt, a gente duvida, we gripe, a gente reclama. We cuss, a gente xinga. We get frustrated, a gente se frustra. Because we don't believe, porque a gente não crê. I don't know about you, não sei você, but when I go through hard times, quando eu passo por tempos difíceis, I get stressed out. Eu me estresso. And a lot of times my family pays the price. Muitas vezes é a família que paga o preço. They have to hear a lot of stuff that they shouldn't hear. Tem que ouvir coisas que eles não têm que ouvir. They have to deal with behaviors that they don't have to deal with. Tem que lidar com comportamentos que eles não são obrigados a lidar. Because sometimes I think that God's word is not enough. Porque às vezes eu penso que a palavra de Deus não é suficiente. I just don't believe, eu não creio. There, I said it, falei.
But God's message this morning, a mensagem de Deus essa manhã, is a wake-up call, é um chamado para a gente abrir os olhos. The Bible is enough. A Bíblia é o suficiente. The Bible promises eternity. A Bíblia promete a eternidade. Period. Ponto. The Bible says that only those who believe in Jesus will inherit eternal life. A Bíblia diz que apenas os que creem em Jesus, recebem Jesus como Senhor e Salvador, vão herdar a vida eterna. Period. Ponto. The Bible says that we will go through tough times in life. A Bíblia diz que a gente vai passar por tribulação, sim. And last week I preached about this. Semana passada eu preguei sobre isso. About the stupidity of thinking that Christians have no problems. A estupidez de pensar que crente não tem problema, a vida é um mar de rosas. Oh, really? Ah, é? Because the Bible says, porque a Bíblia diz, that if you want to be a Christian, quer ser crente, you want to be a Christ follower, quer ser seguidor de Jesus, what does it say? O que diz? Well, pick up your blessings and follow me. Pega cada um a sua bênção e me segue. How do you translate If you want to be a Christ follower, se quiser ser seguidor de Jesus, pick up your cross. Cada um carregue a sua cruz and follow me. Segue-me. This is the Bible speaking to us. A Bíblia falando para nós. Verse 3, versículo 3. And if you know a little bit about the biblical history, you will understand this. Se você entende um pouquinho da história da Bíblia. You saw with your own eyes what the Lord did at Baal Peor. The Lord your God destroyed from among you everyone who followed the Baal of Peor. Vocês viram com seus próprios olhos o que o Senhor fez em Baal Peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos que seguiram a Baal Peor. I don't know if you know the story. Não sei se vocês conhecem a história. You see, as the people of Israel were going through the desert, o povo de Israel passava pelo deserto. They had contact with other peoples, tiveram contato com outros povos. Other people who were sinful, outros povos que eram pecaminosos. And God told them, e Deus diz, stay away from these people, fique longe desses povos, because you will be contaminated. Vocês serão contaminados. And what did the people do? O que o povo fez? They met these people, encontraram esse povo, the Midianites, os midianitas. And the Midianites worshipped their god Baal Peor, adoravam a esse ídolo, a esse deus Baal Peor. Through sexual offerings, através de oferendas sexuais. And if you read in other translations of the Bible, se você lê em outras traduções da Bíblia, it refers to this occasion, a tradução se refere a essa ocasião, with a word that you will understand well, com uma palavra que vocês vão entender bem. Orgia. Because the translation says, a tradução different than this one, diferente dessa. Look at how God intervened when the occasion of the orgies at Baal Peor happened. Vejam como Deus de vocês interveio quando as orgias de Baal Peor aconteceram. God destroyed those who disobeyed. Deus destruiu os que desobedeceram. Actually, I think it's Numbers 5, eu acho que é em Números capítulo 5, that the situation is described, que a situação é descrita. And it gives you even the number of people that were killed. E ainda dá aí o número de pessoas que foram mortas. You know why? Sabem por quê? Because they disobeyed, porque desobedeceram. And what was the sin? Qual foi o pecado? Sexual liberality, liberalidade sexual. It sounds familiar, doesn't it? Parece tão familiar, não é mesmo? We live in an age where everything is permitted. A gente vive num tempo que tudo é permitido. Everything is encouraged. Tudo é encorajado. You're born a man, but if you want to transform into a woman, go ahead. Você nasce homem. Sexo masculino. Mas se quiser transformar em mulher, vai adiante.
It's encouraged, é encorajado. You were born a woman, nasceu uma mulher. Oh, go ahead and marry another woman. Vai e casa com outra mulher. Who cares? Quem se importa? Who cares about God? Quem se importa com Deus? Who cares about the biblical teaching? Quem se importa com o ensino bíblico? Our state is the leader in creativity. I don't know if you know this. O nosso estado é o líder em criatividade. Não sei se vocês sabem. But not a month ago, mais menos de um mês atrás, our state court, a nossa corte estadual, approved a new type of family union. Aprovou um tipo novo de unidade familiar. And it's in the news if you want to check. E está na notícia se vocês quiserem olhar. Because until now, até agora, a woman with another woman having children is normal. Uma mulher com outra mulher e ter um monte de filho adotivo é normal. But you see now, agora, they've allowed not only 2, but 3 women to be constituted as a family. Agora não são apenas 2, mas 3 mulheres constituídas uma família. Recognized as a family in the state of Massachusetts. Reconhecidos como família no estado de Massachusetts. 3 women sharing a bed. 3 mulheres compartilhando a cama. And raising children, e criando filhos. You see, we've strayed away from the teaching. A gente se desviou do ensino do Senhor. Sexual liberation, liberalidade sexual, caused death among God's people. Trouxe destruição ao povo de Deus. Mothers, mães. Fathers, pais. How have you been teaching your children? De que forma vocês têm ensinado aos seus filhos to be sexually pure, a serem sexualmente puros, for their benefit, para o benefício deles. We give out the iPhones and the computers and the privacy, and we don't even care. A gente dá os iPhones, os computadores e a privacidade e a gente nem se importa. If you love your children, se você ama os seus filhos, watch over their online habits. Vigie os seus hábitos online. If you haven't seen the news, se vocês não assistem às notícias, every week, cada semana, a young 10, 11, 12-year-old girl disappears. Uma criança de 10, 11, 12 anos desaparece because they met somebody online, porque encontraram alguém online. Just the other day in New Hampshire, o outro dia aqui em New Hampshire, they caught a sexual predator, prenderam um predador sexual who tricked a 12-year-old mentally challenged girl to flee from her house and go have sexual relations with him. Que ludibriou uma menina que era deficiente mental a sair da sua casa, menina de 12 anos, a fugir para ter relação sexual. This man was 40 years old, um homem de 40 anos. You see, this is the world in which we live. É o mundo em que vivemos. And mothers, mães, you can make a difference. Vocês podem fazer uma diferença. You see, fathers are aloof. Os homens, os pais, estão no mundo da lua. We just don't see things in the way that women see. A gente não vê as coisas, não enxerga da forma que a mulher vê. So I'm saying it. Eu estou dizendo, we're sort of aloof. A gente é meio bobo. Homens, men. Women, you can influence your children. Mães, vocês podem influenciar seus filhos in such a way, de tal forma, that they will inherit eternity, que eles vão herdar a eternidade, a vida eterna. The issue here was sexual purity. O assunto aqui era pureza sexual. We can influence our children. Podemos ver, podemos influenciar os nossos filhos. And keep them, deliver them, livrá-los de serem destruídos, of being destroyed.
And verse 3 said, you saw with your own eyes. Vocês viram com os próprios olhos. Sexual sin brings destruction to the family. O pecado sexual traz destruição à família. Sex comes from God. O sexo vem de Deus. But it has to be used within God's way. Precisa ser usado e usufruído da forma de Deus. All of you who held fast to the Lord your God are still alive today. Vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, hoje estão todos vivos. You see, there is a practical implication of being faithful to God. Existe uma implicação prática de ser fiel a Deus. He will protect you. Ele vai protegê-lo. He will keep you from stumbling. Ele vai impedir que você caia. He will deliver you. Ele vai livrá-lo. If you are faithful. Se você for fiel. Have you been walking in faithfulness to the Word of God? Você tem andado em fidelidade, em obediência à palavra de Deus? Today is the day. Hoje é o dia to start doing so. De começar a fazer. Today is the day to decide to be faithful. Hoje é o dia de tomar a decisão de voltar a ser fiel. Today is the day to walk in the blessing. Hoje é o dia de andar na bênção. Verse 5, versículo 5. See, I have taught you decrees and laws as the Lord my God commanded me, so that you may follow them in the land you are entering to take possession of it. E aí mais uma vez Moisés ressalta no versículo 5, se eu conseguir achar aqui, eu lhes ensinei decretos e leis como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Once again a call to obedience. Mais uma vez um chamado, um convite à obediência. And once again I see the example coming from the top. Mais uma vez eu vejo o exemplo vindo de cima para baixo. Moses is saying, I am teaching you what God has given me. Moisés diz, estou ensinando a vocês o que Deus me deu, o que Deus me ensinou. Parents, pais, mothers, mães. We are called to teach our children that which God has given us. Nós também somos chamados a passar para os filhos aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos ordena. We are called to teach our children. Somos chamados a ensinar os nossos filhos também. But there needs to be an example, mas precisa haver um exemplo from the top down, de cima para baixo. And a lot of times, muitas vezes, we want obedience from our children. A gente quer a obediência dos filhos, but all they see in us, mas tudo que vem em nós, is yapping and talking. É conversinha, falar demais. But no example, mas não tem exemplo. We tell them, stay away from illicit online relationships. A gente fala, fica longe de relacionamentos ilícitos online. Guard your time in front of the computer. Vigie o seu tempo em frente do computador. But we are spending more and more time in front of the computer. Mas nós mesmos, passando tempo e tempo no computador. And we go out as families, a gente sai como família, and our communication is via iPhone. E nossa comunicação é pelo iPhone. Oh, what are you going to eat? Tá, o que você vai comer? Check on Facebook. Vê lá no Facebook. I already posted, já postei. You see, that's our example, é o nosso exemplo. We teach our children, a gente ensina os filhos, don't be influenced by these examples on TV. Não sejam influenciados por esses exemplos na televisão. But our favorite programs, os nossos programas favoritos, reality TV, essa televisão realidade, Kardashians, novela, and they take it up an extra notch. Eles conseguem, né, cada vez ser mais criativo, né? So the last novela, the last soap opera, a última novela, everybody was waiting for the final chapter. Tava todo mundo esperando o capítulo final. Eu sei. Eu sei. Because one guy was going to kiss another guy. Porque um cara ia beijar outro cara. Everybody wanted to see. Todo mundo queria ver. The Christians were in line. Os crentes estavam na fila.
And then we watch, a gente vê. And then we yell to the little kid, a gente grita lá pro filho, Junior, stay away from the TV. Junior, fica longe da televisão. This is only for adults. Isso é só para adulto. And we're like, ping, ping, ping. A gente está ali, ó, vidrado. É. Example matters. Precisamos dar o exemplo. If you want to teach your children to obey, quer ensinar os filhos a obedecerem, then you better give the example. É melhor você dar o exemplo. You want your children to be godly children? Quer que seus filhos sejam santos? You be holy. Você seja santo. You watch your language. Olha o seu linguajar. You watch your behavior. Olha o seu comportamento. Watch your anger. Olha o temperamento, a raiva. That's for me. Eu estou falando para o espelho. Distance for me. Eu tenho que vigiar a minha. You want your children to love the church? Quer que seus filhos amem a igreja? You better be here. É melhor que você esteja aqui. Because if your children don't see you coming to worship, se os filhos não veem você vir à igreja, and you're always busy, você está sempre ocupado, you're always finding time for something else, sempre tem tempo para outra coisa, they're not going to love the church. Eles não vão amar a igreja. And they're not going to love the God of the church. E não vão amar o Deus da igreja. The Bible is so clear. A Bíblia é tão clara. Why don't we obey? Por que a gente não obedece? Verse 6 says, observe these teachings carefully, for this will show your wisdom and understanding to the nations. They will hear about these decrees and say, surely this great nation is a wise and understanding people. Olha que interessante o versículo 6. Vocês devem obedecer esses mandamentos, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão, de fato, essa nação, essa família, essa igreja, esse povo é sábio e inteligente. It's a matter of intelligence, é questão de inteligência, of discernment, de discernimento. Obeying God's laws result in blessing. Obedecer às leis de Deus resulta em bênção. And everybody will see, e todos verão. You know how some Christians go through tough times? Sabe como alguns crentes passam por dificuldades? And other people, pessoas de fora, look at them, olham para essas pessoas and say, you are an example, você é um exemplo. And I praise the Lord for those. Eu louvo a Deus por esses. Some of them are here in our church. Alguns estão aqui na nossa igreja. This week, Julie, Nick, somebody was telling me the story. Essa semana, a Julie e o Nick estavam falando da história. A menina lá que está com câncer, não sei o que você, o Nick, contou, amiga da Tayla. Karina. The girl Karina, we've been praying for her. A gente tem orado por ela. And I think it was Julie or Nick, sei lá, was saying that she was at some party. Estava em alguma festa aí. A Jaque, alguém. And so Jackie said, you're an inspiration to us all. E a Jaqueline falou para aquela menina, você é uma inspiração para nós todos. Because her God is greater than her cancer. Porque o Deus dela é maior do que o câncer que ela tem. And she's not afraid to give the example. E ela não tem medo de dar o exemplo. Man, I would be scared to death. Eu estaria morrendo de medo of having my legs amputated, de ter minhas pernas amputadas, or my life taken away, ou minha vida ceifada. But God has raised courageous young girls like her. Mas Deus levanta meninas corajosas como ela, who are not afraid, que não tem medo of saying, de dizer, my God is greater, o meu Deus é maior do que tudo isso aqui.
Obeying the law of God, obedecer o mandamento de Deus, brings blessing, traz bênção. Even when you're going through hard times, mesmo passando por tribulação, God shines brighter. Deus brilha mais forte. This is the result of obeying the Bible. Parents, pais, mothers, mães. The divine responsibility, a responsabilidade divina to raise your children fearing the Lord, criando os filhos no temor do Senhor. What other nation is so great as to have their gods near them the way the Lord our God is near us whenever we pray to Him? E o versículo 7 ressalta a proximidade de Deus, pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. What other nation, que outra nação, what other people, que outro povo, what other religion, que outra religião. God is near, Deus está próximo. God is wanting to bless us. Deus está querendo nos abençoar. And He's shown the way, já mostrou o caminho. It's obeying His word, obedecer a sua palavra. What other nation is so great as to have such righteous decrees and laws as this body of laws I am setting before you today? Que outra nação tem decretos e preceitos tão justos como essa lei que estou apresentando a vocês hoje? The word of the Lord is just. A palavra de Deus é justa. The word of God brings peace. A palavra de Deus traz paz. The word of God leads to eternal life. A palavra de Deus leva à vida eterna. And then finally, finalmente, and this is my word to you mothers here. É a minha palavra para vocês mães aqui hoje. And fathers, husbands, help your wives. Maridos, ajudem as suas esposas nisso. Children, help your mothers. Filhos, ajudem suas mães. Verse 9 says, only be careful and watch yourselves closely. E essa palavra de exortação de Deus para as mães nessa manhã, apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado. Be careful. Watch yourselves closely so that you do not forget the things that your eyes have seen, or let them fade from your heart as long as you live. A primeira exortação que vem de Deus para você mãe, para você pai, para você filho, para todos nós. Olha, tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam dessas coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na sua memória. Moses here is saying, Moisés está dizendo aqui, you have seen God at work. Moisés afirma que vocês já viram Deus trabalhar. With your own eyes, com seus próprios olhos. If you're a mother, se você é mãe, you've seen God work. Você já experimentou o mover de Deus. Because motherhood is a blessing from God. Porque maternidade é uma bênção de Deus, gente. It's not evolutionary theory, não é teoria da evolução. It's not the Big Bang, não é Big Bang. It's not cosmic soup, sopa cósmica. It's the work of God in you. É o trabalho de Deus em você. I only got to see one of my 3 being born. Eu só tive a oportunidade de assistir o parto de um dos meus filhos. When you see perfection in the form of a human life, quando você vê a perfeição em forma humana, it's so hard to doubt that there's a God. É tão difícil duvidar que existe um Deus.
You've seen God at work. Mothers. Mães. Vocês já viram Deus trabalhar. Vocês são alvos das mãos de Deus. Don't ever forget. Jamais esqueçam. Tenham cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida da memória. And then the second exhortation, e a segunda exortação, teach them to your children and to their children after them. Contem-nas a seus filhos e a seus netos. That's for you, mothers. Essa é para você, mães. That's for us, fathers. Esse é para nós, pais. That's for us as children of light. Essa é para nós como filhos da luz. Influence the next generations. Influenciem as próximas gerações. So that they may inherit eternal life. Para que elas também herdam a vida eterna. I want you to bow your heads and close your eyes. Quero convidá-la a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. This is the word of God. Essa é a palavra de Deus. And if you're a mother here this morning, se você foi abençoada, agraciada com o dom da maternidade aqui nessa manhã, you need to know, você precisa entender, there is still time to influence your children. Ainda tem tempo de influenciar os seus filhos. How have you been influencing them? De que forma você tem influenciado seus filhos? Your grandchildren, os netos. When they see grandma, when they see mama, quando vem a vovó ou a mamãe, do they see Jesus? Estão vendo Jesus? Do they see eternity? Estão vendo a eternidade? Or do they see condemnation? Ou estão vendo condenação? God has blessed you. Deus abençoou você with the chance to make a difference, com a chance de fazer diferença. Will you lead your children to eternity? Você vai conduzir os seus filhos à eternidade? Or will you hand them over to the enemy? Ou vai entregá-los ao inimigo? As we sing this song, I give myself away. A gente vai cantar essa música. Eu me entrego. I give myself away so you can use me. Eu entrego a minha vida para ser usado pelo Senhor. To be at the center of your will. Para estar no centro da vontade do Senhor. And as we sing this prayer, enquanto a gente canta essa oração, I want to invite you to take some time before God. Quero convidá-lo a tirar um tempinho diante de Deus. And I want you to just ask Him, que você pergunte, just come before Him, chegue diante dele. What are the adjustments in your life that need to be made? Quais são os ajustes na sua vida que precisam ser feitos? What are the elements in your walk that need to be surrendered to Him once again? Quais são os elementos na sua caminhada cristã que precisam ser entregues nas mãos do Senhor mais uma vez? We stray from Him, a gente se desvia, se afasta dele, but His arms are always open. Os braços dele estão sempre abertos to receive you back, para recebê-lo de volta. And if He has spoken to your heart this morning, se Ele falou ao seu coração nessa manhã, don't be afraid. Não tem medo não. Don't be afraid. Não tenha medo. Come running back to Him. Volta correndo para Ele. Repent, arrependam-se. Turn from your wicked ways. Afastem-se dos caminhos pecaminosos. God is a God of second and second and second chances. Deus é Deus de segundas e segundas e segundas e segundas chances. I give myself away. But you need to surrender. Você precisa se render. I give myself away.
So you can use me. Você quer ser usado pelo Senhor? Você precisa se entregar para Ele. I give myself. Eu me entrego ao Senhor. Yes. I give myself away. So you can use me. I give myself away. Render-se aos pés do Senhor, to surrender to God, may also mean forgiveness. Também significa perdão. You know how we carry a bunch of guilt in our lives? Sabe como a gente carrega culpa na nossa vida? And we think we're not able. A gente pensa, a gente não é capaz. I'm not a good mother. Não sou boa mãe. I'm not a good father. Não sou bom pai. God is willing to forgive. Deus está pronto a perdoar. But you need to give yourself away. Você precisa se entregar. Give myself away. So para ser usado pelo Senhor, a gente não pode carregar culpa. In order to be used by God, we can't carry the guilt. But there's good news. Mas tem boas novas. The guilt was put to death on that cross on Calvary. A culpa foi colocada à morte na cruz do Calvário. But you need to give yourself away. Você precisa se entregar. And receive forgiveness e receber perdão. Is anybody here struggling with guilt? Tem alguém aqui lutando com culpa? And you need forgiveness. Você precisa de perdão. Ask God. Pede a Deus. As a matter of fact, raise your hand so I can pray with you. Levanta sua mão para eu orar com você. Anybody ridden with guilt? Amen. Amém. Okay, amen. Vou orar por você. I'll be praying for you. Quem mais? Who else? Who else is struggling with guilt? Quem mais? Anybody else? Raise your hand. I want to pray for you. Quero orar com você. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. É assim que Deus trabalha, gente. That's how God works. When we confess, quando a gente confessa. When we open ourselves to Him, quando a gente se abre para Ele. Is anybody here struggling with a sentiment of inadequacy? Tem alguém aqui lutando com o sentimento de eu não sou adequado, eu não sou capaz. If you think you're not good enough, você pensa que não é bom o suficiente. God loves you. Deus ama você. And He uses people like you. Ele usa pessoas como você, and me, e eu. When we confess our inadequacy before Him, quando a gente confessa que a gente não é adequado diante dele. Anybody struggling with inadequacy, raise your hand so I can pray with you. Alguém está lutando aí com talvez um complexo de inferioridade ou não ser adequado? Levanta a mão para eu orar com você. I want to pray with you. Anybody? Alguém? Anybody? Alguém? Amen. Amém. Who else? Quem mais? Is anybody struggling with fear? Alguém está tendo dificuldade porque está com medo? Are you in fear because the money isn't enough? O dinheiro não é o suficiente? If the plans aren't working out, os planos não estão funcionando? You're scared of the future, você está com medo do futuro? I'm raising my hand to that one. I need prayer. Eu preciso de oração. Anybody else? Mais alguém? Struggling with fear? Alguém está com medo? Levanta a mão. Amen. Amen. Man, the future is scary. O futuro é amedrontador. I'm scared, eu tô com medo. So Father, use me. Pai, usa. Anybody struggling with sin? Tem alguém aí que está lutando contra o pecado? You just haven't been holy. A sua vida não tem sido uma vida de santidade. God knows already. Deus já sabe. You know. Você sabe. Amen. Put your hand down. Pode baixar a mão. I want to pray for you. Who else is struggling with holiness? Quem mais está na luta com santidade? Precisa viver uma vida mais santa. Raise your hand. Levanta a mão. Amen. Amen. Amém. Amen. Let's all stand. Amen. Let's all stand. Let's all stand. And I want to pray. Eu quero orar. You don't have to. Você não precisa. But if you want to come up here, mas se você quiser vir aqui à frente, just a sign of, man, I'm giving myself away. Só como uma demonstração, Pai, eu estou me reconsagrando ao Senhor. Feel free to come here. You can kneel down, pode se ajoelhar. You can cry, pode chorar.
but just open yourself, sabe? Just break yourself open. Que haja quebrantamento na sua vida. And I want to pray for you. Eu quero orar por você. If you raise your hand. Você levantou a sua mão. God knows. Deus sabe. He knows. Ele sabe. You don't need to tell me. Não precisa me dizer. He knows. Ele sabe. And you're recognizing. Você está reconhecendo. So, Father, just do your thing in these lives. Pai, faz a tua obra nessas vidas. Father, they have heard from you. Pai, os teus filhos ouviram a tua palavra, and they've heard you speak to them, ouviram a sua voz. Father, thank you, obrigado. Because you have spoken to us, porque o Senhor falou para nós. Father, thank you because you have spoken to me. Obrigado porque o Senhor falou para mim. You have spoken to my brothers and sisters. O Senhor falou ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs. And we need you. Nós precisamos do Senhor. And we're giving ourselves away. A gente está entregando a vida so that you can use us, para o que o Senhor nos usa. Use us in spite of our fears, apesar do medo. In spite of our inadequacy, apesar da nossa incapacidade. In spite of our struggle with holiness, apesar da luta com a santidade. In spite of ourselves, apesar de nós. Use us. Usa-nos, Senhor. Father, bless the mothers here. Abençoe as mães, the fathers, os pais, the children, os filhos, the families, as famílias. May we come back to your word, que a gente volta à sua palavra. Obedience, obediência. It's the way to blessing, é o caminho para a bênção. And Father, especially now those that raised their hands, os que levantaram a mão so boldly, com coragem. And exposing themselves to the light, expondo-se à luz. The light which changes, a luz que transforma, which transforms, que transforma, that renews, que renova, that forgives, que perdoa. May you touch these lives this morning, Father, que o Senhor toque nessas vidas essa manhã, Senhor. May they leave here touched by your Holy Spirit, que saiam daqui tocados pelo teu Santo Espírito. Because you are God, porque o Senhor é Deus, Almighty, Todo-Poderoso, forgiving, perdoador, merciful, misericordioso, in control of all situations, no controle de todas as situações. Take our church in your hands, toma a tua igreja nas tuas mãos. Renew, renova, encourage, encoraja. Give us the vision that comes from you. Dá-nos a visão que vem do Senhor. We thank you. Nós te agradecemos, Pai. Because you are alive and well in us. Porque o Senhor está vivo e bem em nós. In Jesus' name I pray. Em nome de Jesus eu oro. Amen. Amen. I give myself away. May God bless you. Que Deus abençoe você. As you leave here this morning, ao sair daqui dessa manhã, may you be impacted by the Holy Spirit. Que você esteja impactado pelo Espírito Santo. As you go to the mission field, ao partir para o campo missionário, be used by God. Seja usado por Deus. So you can use me. Amen. Amen. Please be seated. Podem sentar-se. We want to thank everybody for being here. Queremos agradecer.